Bom dia, turminha do 8º ano, sejam bem-vindos a mais um dia de aula. E hoje nós vamos estudar dois fatores, muito importantes, porque muitas pessoas se confundem ao falar deles, que é o tempo e clima. Então, o tempo que nós vamos falar na aula de hoje está se referindo, à climatologia, o estudo da climatologia, não a horários, tá? Não está se referindo a horários. Então, vamos lá. Você sabe a diferença entre clima e tempo? Então, o tempo, ele se refere às condições atmosféricas registradas em um período de tempo curto, tá? Por exemplo, que condições atmosféricas são essas? Por exemplo, chuva, dias ensolarados, dias quentes, dias frios, tá? Então, o tempo, ele vai se referir a essas condições atmosféricas registradas em um período de tempo curto, tá? O clima, por outro lado, ele é um panorama mais prolongado e completo dos padrões de tempo. Ele se refere às condições que prevalecem em uma região ou em toda parte, da Terra. Então, o clima, ele é mais complexo, porque ele vai se referir às condições atmosféricas que vai prevalecer ali em uma região durante, por exemplo, um ano, tá? E o estudo, para você poder definir o clima de um determinado local, é preciso você estudar aí vários e vários anos, tá bom? Não é igual o tempo, que a gente registra ele ali em um período curto de tempo, não. Então, podemos dizer que o clima pode ser estudado, com a análise das tendências históricas. Então, para descobrir o clima de um determinado lugar, vai ser preciso estudar todo o processo histórico, das condições atmosféricas ali daquele lugar para poder fazer uma definição correta. Bom, a gente vai estudar sobre os dois fatores, tá? E vamos iniciar com o tempo. Vamos aprender um pouco sobre o tempo e um pouco sobre o clima. O tempo, ele corresponde ao estado atmosférico em um determinado local de forma momentânea, como eu havia dito, tá? Então, vai ser condições atmosféricas ali momentâneas. Um exemplo, por exemplo, vamos supor que das 8 horas até as 10 horas, ocorreu chuvas fortes, e aí, de repente, lá para meio-dia, o sol apareceu no céu e o dia ficou ensolarado, bonito. Então, a chuva ocorreu ali naquele momento e depois logo o tempo variou, Já apareceu ali um dia ensolarado, uma tarde ensolarada, Então, o tempo, ele está sujeito a diversas variações e pode haver mudanças de temperatura em um curto espaço de tempo. Então, suponhamos que no exemplo mesmo que eu dei, nessa manhã que choveu, fez bastante frio e de repente à tarde, fez calor. Então, o tempo, ele está sujeito, a mudanças de temperatura, ok? E aqui eu coloquei essa imagem para vocês observar como que ocorrem essas variações. Então, tem vezes que você olha para o céu e tá aquelas nuvens carregadas de chuva, E aí vai chover. De repente, o sol aparece com algumas nuvens ali que vão sumir, apareceu o sol novamente. Depois, você imagina, nossa, vai ser a tarde inteira de sol. De repente, aparece ali uma nuvem carregada novamente, começa a chover. Então, o tempo, ele vai ter essa característica, que vai diferenciar ele do clima, tá? Ele é variável, ele está sujeito a diversas variações. Não, então, com o que as mudanças do tempo está relacionada, tá? Então, essas mudanças vai estar relacionado com a temperatura,
com a umidade do ar, com a ocorrência ou não de chuvas, com as nuvens e radiação solar. Os principais elementos do tempo são, isso aqui é muito importante que vocês guardem, o vento, a umidade, a chuva e a temperatura. Então, esses são os principais elementos do tempo. Para que a gente consiga, né, fazer uma previsão do tempo, é preciso estudar, né, os fatores que vão estar envolvidos, tá? Como, por exemplo, aqui a pluviosidade. O que é a pluviosidade? Ela diz respeito ao volume de chuvas que ocorre em uma área, bairro, município, estado, etc. Tá? Então, toda vez que eu estiver falando em pluviosidade, eu vou estar me referindo ao volume de chuvas. Umidade relativa do ar é a relação entre a quantidade de água no estado de vapor presente no ar e a quantidade máxima de vapor de água que poderia existir na mesma temperatura, tá? Então, a umidade relativa do ar vai ser o quê? A quantidade de água no estado de vapor, né, que vai estar presente ali naquele lugar, e a quantidade máxima de vapor de água que poderia existir na mesma temperatura. Ok? Então, sendo assim, a temperatura do ar também vai estar relacionado à previsão do tempo. Por quê? Se a temperatura do ar estiver elevada, né, vai ocorrer uma interferência na pluviosidade e na umidade relativa do ar, tá? Vai ocorrer uma interferência no volume de chuvas, tá? E também na quantidade, né, de água no estado de vapor ali, né, que vai existir na mesma temperatura, né, que vai fazer ali aquela relação. A velocidade e direção dos ventos. Então, a velocidade e a direção dos ventos, né, vai influenciar na evaporação da água. Por quê? Olha só, a evaporação da água sofre influência do movimento de grandes massas de ar. O vento aumenta a taxa de mudanças do estado físico da água, do estado líquido para o gasoso, né? Interferindo na umidade relativa do ar. Então, o que ocorre, pessoal? Imaginem um lago e aí esse lago ele vai começar a evaporar, né? Então, a água vai subir em forma de vapor. Quando essa água sobe, o vento ele pode acelerar essa evaporação e também ele pode direcionar para outros lugares. Então, por exemplo, quando a água evapora, aí, quando ela chega em um determinado ponto, ela vai se condensar e aí vai formar nuvens carregadas, né? Carregadas de chuva. E aí, necessariamente, essas nuvens, elas vão chover ali em cima novamente daquele lago? Não. Por quê? Porque o vento pode, né, movimentar essas nuvens para outros lugares, né, fazendo com que outros lugares recebam essa chuva, né. Então, essa característica, esse fator que faz com que as nuvens carregadas de água chova se chama precipitação. Então, pode fazer com que ocorra a precipitação, né, de chuva em outros lugares, da água em outros lugares. Outro fator também que vai estar envolvido na previsão do tempo é a pressão atmosférica, né, que a gente já estudou em outras áreas, né, que é a pressão exercida pela camada de ar sobre a superfície da Terra. Bom, essas variações do tempo, né, vivenciadas diariamente, podem acentuar-se em algumas épocas do ano, tá? Então, por exemplo,
Tem épocas do ano que chove muito. Tem épocas do ano, né, que quase não chove. Então, essas variações são acentuadas, né, em algumas épocas do ano. Por exemplo, aqui mesmo para nós no estado de Goiás, as chuvas começou, né, aqui na nossa região no finalzinho de setembro, outubro, e agora em novembro, né, ela se acentuou mais, né? Então tá ocorrendo assim mais chuvas neste mês, né, até o presente momento, tá? Então é devido, né, a essa acentuação dessa variação. Há momentos do ano em que os índices pluviométricos estão elevados, como por exemplo, eu acabei de dizer aqui no estado do Goiás, né, como exemplo, né, está ocorrendo mais índices de chuvas. Assim, pessoal, eu estou falando aqui da nossa região. Isso não significa que em outras regiões também pode estar chovendo com a mesma ocorrência daqui, entendeu? Isso vai depender de lugar para lugar, tá? Há períodos em que não há chuva em alguns locais. E há períodos em que as temperaturas caem bruscamente, né? Então tem épocas, né, no nosso estado, por exemplo, que faz muito calor, né? Que ocorre intenso calor. E há outras épocas, né, que as temperaturas vão cair fazendo muito frio, tá? Então isso se deve, né, às variações do tempo. Bom, para medir o tempo, a gente usa alguns equipamentos, tá? Então, o termômetro, ele é utilizado para medir a temperatura do ar. Então, para poder fazer a previsão do tempo, é preciso um termômetro, tá? Para poder medir a temperatura do ar. Também é necessário um anemômetro, tá? Que são instrumentos utilizados para medir a velocidade dos ventos. O higrômetro, né, que é um dos aparelhos que mede a umidade relativa do ar. O pluviômetro, né, vai ser o equipamento que mede a pluviosidade. E o barômetro, né, que é um aparelho utilizado para medir a pressão atmosférica. Bom, pessoal, aqui a gente tem uma imagem desses aparelhos, né? Aqui a gente tem o termômetro, tá? Esse termômetro aqui, ele é mais manual, tem alguns termômetros que medem digital, tá? Então tem vários tipos de termômetro para medir a temperatura do ar. Aqui a gente tem o higrômetro, tá? Esse higrômetro aqui, ele é feito de cabelo, tá? E tem outros também que são já digitais. O pluviômetro, né, que vai medir o volume de chuvas de um determinado lugar. O barômetro e o anemômetro, né, que vai medir a velocidade dos ventos. Bom, agora, pessoal, vamos falar um pouco sobre o clima. Então, você já ouviu alguém dizer: hoje o clima está tão seco, ou amanheceu com um clima tão frio? Então, será que essa pessoa falou corretamente? Não, né? O termo certo a se usar seria: hoje o tempo está tão seco, ou amanheceu com um tempo tão frio. Por quê? Porque não é possível caracterizar o clima, né, durante um curto espaço de tempo, tá? Em um período de tempo pequeno, não é possível a gente caracterizar um clima. Então, para caracterizar um clima, é necessário uma análise durante um longo período, tá? Porque o clima, ele é um conjunto ou sucessão dos tipos de tempo e seus elementos, tá? Então, pessoal, o clima, ele vai ser o conjunto, tá?
o conjunto dos tipos de tempo. Então, a gente tem vários tipos de tempo, né? A gente tem um tempo frio, um tempo seco, a gente tem um tempo úmido, um tempo chuvoso, tá? Então, o clima, ele vai ser um conjunto dessas sucessões, tá? E aquela que prevalecer mais durante o ano vai ser o clima ali daquela região. Esses tempos são observados ao longo das estações do ano em um determinado local, durante um período de aproximadamente 30 anos, tá? Então, para a gente poder definir, né, o clima de um lugar, é preciso estudo aí de aproximadamente uns 30 anos, né, gente? Então, assim, nem eu não tenho essa idade, então demora muito para fazer esse estudo. Bom, por exemplo, se alguém diz a cidade de Goiânia é muito quente, muito seca, essa pessoa não se refere ao estado momentâneo, tá? Então, ela tá se referindo ao quê? A um estado, né, atmosférico mais complexo, pois para fazer essa observação precisou de uma análise de um longo período. Então, se a pessoa dizer para você que um local é muito quente, muito seco, então, né, ela teve que fazer aí uma observação por um longo período. Então, sendo assim, o clima da região em que se encontra a cidade de Goiânia é quente e seco, caracterizando o clima conhecido como tropical seco, tá? Então, esse seria o clima, né, de Goiânia, tá? Se ele tiver essas características. Bom, o clima também é influenciado por elementos climáticos, né? Então, quais são os elementos do clima? A radiação, né? Que a incidência dos raios de luz do sol na Terra, tá? Ela vai influenciar bastante no clima, devido, né, os movimentos que a Terra realiza, que a gente já estudou. A temperatura, a pressão atmosférica e a umidade do ar. Bom, há também os fatores climáticos, tá? Que condicionam as condições atmosféricas de um dado lugar. Então, as condições atmosféricas, né, de um dado lugar vão ser influenciados por alguns fatores climáticos, como, por exemplo, a altitude e a latitude. Então, o que é a altitude e o que é a latitude? Então, são linhas imaginárias no globo, né, que servem, né, para gente se localizar. Então, quando eu falo de longitude, eu estou me referindo a essas linhas na vertical, essas linhas imaginárias na vertical. Quando eu falo em latitude, eu estou me referindo às linhas na horizontal, tá? A maritimidade e continentalidade, as massas de ar, as correntes marítimas, né, como a gente viu anteriormente, ela pode influenciar nos fatores climáticos e também a localização geográfica. Bom, pessoal, então era isso a nossa aula de hoje. E agora vocês vão fazer uma atividade aqui complementar. Primeiro, qual a definição correta para clima? Então, vocês vão copiar essa atividade no caderno para poder responder, tá? Número 2. O tempo é algo estável? Justifique sua resposta. Se for assim, você vai colocar assim. Se não, não. E aí você vai me dizer o porquê. Quais são os principais elementos do tempo, tá? Explique com suas palavras a diferença entre clima e tempo. E aí, para vocês poderem responder essa atividade, eu vou estar disponibilizando os slides, tá bom? Se vocês também quiserem dar pausa no vídeo para ter um tempo para copiar, tá? Podem ficar à vontade. Bom, eu gostaria de falar o que a gente vai ver na próxima aula. Então, na próxima aula, a gente vai ver os tipos de clima, tá? E
o clima predominante em Goiás. Então, como eu disse, aqui na nossa cidade, né, tá chovendo um pouco, e isso causou um clima frio, né? Opa, mas espera aí, será que o Goiás tem um clima frio? É o que a gente vai ver na próxima aula. Como deveria ser a forma correta de falar? Hoje no Goiás estava chovendo e isso causou um tempo frio, tá? Então não se confundam mais, tá, pessoal? É entre tempo e clima. Aqui estão as nossas referências e muito obrigado pela atenção de vocês.